Pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Espero aí que estejam se cuidando. Eu sou o professor Adjânio. Nós iniciaremos com a nossa primeira aula da disciplina de gerenciamento de redes de computadores, disciplina aí referente ao nosso curso técnico subsequente em redes de computadores, no qual estamos adentrando no terceiro módulo, tá? E hoje nós veremos um pouco aí sobre os fundamentos da área de gerenciamento de redes de computadores, tá? O que é essa área, como que essa área funciona, né? Quais são os princípios básicos dessa área, como é que funciona, né, um sistema geral de gerenciamento de redes de computadores. Tudo isso nós veremos na aula de hoje, tá? Vamos lá. Então vejam só, as redes de computadores atuais, elas são compostas por uma infinidade de recursos e objetos, tá? Tanto em questões físicas quanto em questões lógicas, tá? Se tratando das questões físicas, nós temos aí uma infinidade de equipamentos de redes de computadores, sejam estes equipamentos intermediários, né? Equipamentos aí que tratam diretamente com o encaminhamento e processamento de dados em rede, ou sejam estes aí dispositivos finais, que são dispositivos utilizados pelos usuários, ok? E além dessas questões físicas, né, nós temos ainda as questões lógicas, tá? Uma infinidade de recursos, de protocolos, né, de softwares, de aplicativos, de sistemas e etc. Tá? Então, dá-se aí já a necessidade de se utilizar os princípios de gerenciamento de rede para que a gente consiga gerenciar todas essas variáveis que, dependendo da rede, e da aplicação daquele serviço, elas serão aí bem complexas, tá? E na maioria dos casos, a eficiência dos serviços prestados, eles estão associados aí ao desempenho tanto da estrutura física da rede, como também da estrutura lógica, tá? Não se consegue ter um serviço de qualidade de e-commerce, por exemplo, se os recursos que envolvem aquele e-commerce, por exemplo, um site ou a rede de intercomunicação daquele site, os serviços, né, de transporte do produto, não se consegue ter um serviço de qualidade sem que os sistemas estejam aí operando corretamente, tanto de forma lógica, né, no caso aí de software, sistemas, né, como também em questões físicas, no caso aí dos equipamentos e todo o sistema de cabeamento em si, ok? Tá? E para gerenciar esses sistemas, tá, bem como as próprias redes, é necessário aí um conjunto de ferramentas de gerenciamento que elas podem, né, ser inclusive automatizadas, uma vez que muitos recursos estão envolvidos e seria complexo para que pessoas pudessem ali, né, tratar aqueles recursos de forma eficiente, né? Imagine aí um serviço web em que existem ali milhões de acessos diários, né? Para pessoas ou funcionários seria complexo trabalhar nesse sistema sem alguma forma de automatizar algumas tarefas, e para isso surgem os sistemas de gerenciamento de redes. Bora lá para as origens aí dos sistemas de gerenciamento de rede, tá? Então as redes, elas foram inicialmente construídas, né, tendo em vista alguns recursos básicos, como compartilhamento, né, de periféricos, utilização de impressoras, né, drivers, tá? E essas redes, essas estruturas de comunicação, elas eram ali utilizadas geralmente em meios acadêmicos, universidades, por exemplo, né, meios governamentais, e aí algumas empresas já utilizavam alguns serviços de redes de forma proprietária, tá, e isolada, certo? Mas logo as universidades começaram a trabalhar de forma compartilhada nessas redes de computadores, né, interligaram seus serviços, permitindo assim que
as universidades conseguissem realizar pesquisas, né, de forma compartilhada. Então surgia aí a ARPANET, né, do final da década de 60 para início da década de 70. E esses serviços eles evoluíram aí rapidamente, tá? Juntamente com essa evolução, houve uma redução dos custos computacionais, tá bem como aí dos custos financeiros em relação à implantação dessas estruturas, compra de equipamentos, né, desenvolvimento de softwares e etc. Certo? E hoje as redes de computadores estão aí em basicamente toda, né, cultura mundial, tá? Nós temos alguns exemplos de culturas que não utilizam com frequência as redes de computadores, mas os serviços eles estão atrelados sim às redes de computadores, tá? E as redes elas passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? Hoje nós temos aí diversos serviços que realizamos durante o dia sem sequer, né, darmos importância, uma vez que esses serviços já se tornaram comuns, tá? Um exemplo: compras online, acesso a redes sociais, né, utilização de smartphones, né, utilização ali de GPS, de aplicações para compartilhamento de dados e etc. Né? E a gente tem aí um leque, né, de ferramentas que vai nos proporcionar uma grande evolução em questões de produtividade. Tá? Um exemplo, né, de uma interação entre uma empresa e um usuário da empresa através aí das redes de computadores, tá? Então as redes oferecem recursos e serviços que permitem uma maior interação entre os usuários. Tá? E além disso, os serviços eles também, né, passaram por uma grande mudança, tá? Nós tínhamos inicialmente compartilhamento de alguns recursos e hoje nós temos aí correio eletrônico, transferência de arquivos, internet, aplicações de multimídia, games e uma variedade aí de aplicações utilizadas, né, por praticamente todas as pessoas, tá? Raramente, né, pessoas estarão de fato isoladas, né, das redes de computadores hoje. Tá? E todos esses fatores trouxeram aí, né, uma maior complexidade para esses sistemas, tá? Necessitando também, né, de uma ênfase maior em questões de gerenciamento de rede. Tá? E se não bastasse, né, todos esses fatores, né, nós ainda temos aí uma grande heterogeneidade na rede, tá? Heterogeneidade de padrões, né, a serem utilizados naquelas redes, de sistemas operacionais, de equipamentos, né, de cabeamento, tá, de aplicações, enfim, existe uma infinidade, tá, de variáveis, tá, na qual funcionários comuns possivelmente não conseguiriam lidar com essa grande quantidade de variáveis e informações, tá? Então, os serviços de gerenciamento de rede, os softwares de gerenciamento surgiram exatamente, né, para tentar abraçar esses problemas que estavam surgindo a partir do momento que as redes se tornaram mais complexas, tá? Então, assim, torna-se cada vez mais necessário o gerenciamento do ambiente de rede de computadores para manter aquela estrutura ali funcionando corretamente, tá? E dessa maneira surgiu a necessidade de buscar uma maneira consistente de realizar o gerenciamento de redes, né, mantendo ali toda a estrutura funcionando, e a estrutura funcionando, logicamente, os serviços possuiriam ali, né, uma ênfase maior, tá, na qualidade, uma vez que quando a estrutura está de acordo, os serviços eles, né, irão serem melhor fornecidos. Tá, então vamos definir um pouco a área de gerenciamento de redes de computadores, certo?
pode ser definido como a coordenação. Tá? O que seria a coordenação? Seria o controle de atividades e monitoramento de uso daquela tecnologia, especificamente das redes de computadores ou segmento de rede. Tá? Coordenação de quê? De recursos materiais. Aí nós temos alguns equipamentos de redes, né, que podem ser tanto intermediários como equipamentos finais, tá, os end devices, né, como por exemplo modems, roteadores, switches, repetidores, né, e etc. Ou esses recursos eles podem ser lógicos, como por exemplo os protocolos, as aplicações, os sistemas e etc. Tá? Esses serviços estão fisicamente distribuídos na rede, certo? Assegurando na medida do possível ali a confidencialidade, né? Tempos de respostas aceitáveis e ainda segurança da informação. No caso, os serviços de gerenciamento de rede, ou especificamente a área de gerenciamento de rede, visa tornar ali, né, a transferência de dados, a comunicação entre os serviços, entre os sistemas, entre usuários e empresas, entre usuários únicos, né, de forma qualitária, né, de forma que tenhamos qualidade nesses serviços. Tá? E aí nós temos um modelo clássico de gerenciamento de redes. Tá? Ele é composto por coleta de dados, certo? É um processo em que geralmente um gerente da rede, né, ou em algumas situações os agentes da rede irão coletar dados referentes àquela rede. Que tipo de dados seriam esses? Dados de tráfego de rede, né, dados de configuração de serviços e dispositivos, né, dados de erros da rede, tá? Dados de parâmetros referentes à segurança da informação, como a possibilidade de um ataque, né, a invasão, tá? Então, na coleta de dados são coletados ali dados que poderão ali ser analisados, né, no aspecto seguinte, que seria o diagnóstico, tá? Então, a partir da coleta de dados, né, o gerente da rede, não, quando eu falo gerente da rede, eu não falo de um funcionário, mas sim do software gerente da rede, que está instalado ali em um computador de gerenciamento, tá? Ele vai executar ali uma série de procedimentos, tá? Com o intuito de analisar a causa daquele problema. Por exemplo, digamos que uma rede esteja apresentando ali uma forte lentidão no tráfego de dados. Então, né, o diagnóstico vai identificar a razão ou causa, né, desse problema. E nós temos ainda o parâmetro ação ou controle, né, que uma vez diagnosticado o problema, né, deve-se tomar uma ação, tá, para a resolução daquele problema. Ok? Caso o problema não tenha sido, né, um problema passageiro e já tenha sido resolvido, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. Irei parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Na próxima aula nós daremos continuidade. Bons estudos, até a próxima.